A paz do Senhor, estamos aqui para dar continuidade, ao Apocalipse capítulo 13. Dessa feita nós estaremos falando sobre a besta que sobe da terra. Você vê que no versículo 11, e vi da terra subir uma outra besta, ou seja, outra. Isso quer dizer que é da mesma espécie da primeira, ou seja, mostrando uma estreita relação entre as duas bestas. Na verdade, como nós já falamos no vídeo anterior, são dois homens. Algumas pessoas podem estranhar esse termo besta, animal, se referindo ao ser humano. É porque na cultura antiga isso era muito comum. Essa comparação entre homens e animais, na nossa cultura atual, isso soa até como uma ofensa, né? Mas na cultura antiga, nos tempos bíblicos, era muito comum esse tipo de comparação. Eu vou só abrir um parênteses aqui para mostrar para vocês como é que isso era normal antigamente, tá? Porque as pessoas, quando lê esses textos, podem ficar assustadas com esse tipo de comparação, mas não se esquecendo que nos tempos antigos isso era muito comum. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, no versículo 9, você vai encontrar algo ali assustador para a nossa cultura atual. Você, quando quer fazer um elogio à sua esposa, à sua namorada, o que você faz? Você está linda, você tem parece uma estrela, alguma coisa assim desse tipo. Se você abrir a sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 9, você vai ver que ele compara a sua esposa a uma égua. Exatamente. Confere lá, ele compara a sua esposa a uma égua. Você hoje, se chegar para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva e dizer que ela parece uma égua, meu camarada, você realmente está lascado. Podemos usar esse termo, né? Mas nos tempos bíblicos isso era muito comum. Você vai, confere aí, para você achar, se você está achando que eu estou falando demais, confere aí. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 17, você vai ver que Daniel tem uma visão de 4 animais. E o próprio Daniel vai dizer no versículo 17 que esses 4 animais são os 4 reis, 4 homens. Então veja a comparação que a Bíblia faz. Mas eu quero, nessa feita, já que nós estamos falando de Daniel, eu quero abrir a minha Bíblia aqui, eu quero que você abra também aí, no livro de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, tem uma passagem interessante aí, ó. Capítulo 8 de Daniel, versículo 3. Olha o que diz aí, ó. E levantei meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Um carneiro com 2 chifres. Chifres, como nós já falamos, simboliza poder. Esse carneiro, ele simboliza o reino persa, o reino da Pérsia. 2 chifres, porque vocês sabem que quando o reino persa chegou ao domínio, ele veio acompanhado com os medos e os persas. Ou seja, eram 2 reinos, mas veja que um chifre se levantou mais alto, era mais alto, porque o reino persa era superior ao reino dos medos. Então, esses 2 chifres simbolizam o medo e o reino persa. Agora, presta atenção o que diz no versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Esse bode que vinha correndo sem tocar no chão fala de velocidade. O reino da Grécia, que em pouco tempo dominou o mundo. E veja que está dizendo aqui que esse bode tinha uma ponta notável, um chifre diferenciado, um chifre que chamava a atenção.
E esse chifre, essa ponta notável, ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre o Grande, o rei da Pérsia, que dominou o mundo de então. E olha o que diz o versículo 8, só para resumir. O versículo 8: e o bode se engrandeceu, ou seja, a Grécia chegou ao seu auge em grande maneira. Agora, mas estando na sua maior força, ou seja, no auge do Alexandre o Grande, que vocês sabem que ele morreu bem novinho, aquela grande ponta foi quebrada, ou seja, a morte de Alexandre o Grande. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. A própria história vai confirmar que depois que Alexandre o Grande morreu, seus 4 generais tomaram conta do seu império. Então, você vê que a Bíblia faz essa comparação de homens com animais. Você vai se lembrar em Mateus capítulo 15, versículo 26, uma passagem muito conhecida, que causa até certa indignação a algumas pessoas que não conhecem a cultura antiga. Jesus fala assim para uma mulher: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é que Jesus chamou aquela mulher de cachorra, gente. Entenda, era uma forma, um linguajar daquela época. É como hoje, nós temos aqui alguns lugares aqui no nosso Brasil que o homem é chamado de cabra, ou seu cabra. Não é que está sendo ofendido, está ofendendo a pessoa. É o linguajar daquela região. Então isso era muito comum nos tempos bíblicos. Voltando então, explicando essa parte, vamos voltar aqui para o capítulo, versículo 2. E a besta que vi, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Sabe que o cordeiro ele era um animal muito usado nos sacrifícios judaicos, muito usado. Mas veja que parecia um cordeiro, mas quando abria a sua boca, era como dragão. E dragão, a gente vai se lembrar exatamente a quem se refere, né? Tanto é que o versículo 12 diz assim, e exerce todo o poder da primeira besta. E quem é que deu o poder à primeira besta? Só você voltar lá, no capítulo 12, versículo 9, e vocês sabem que quem deu o poder à besta foi o dragão. E quem é o dragão é o próprio diabo. Então, está formado aqui uma tríade. Eu não vou dizer uma trindade, tá? Algumas pessoas costumam dizer a trindade satânica. Eu não quero usar o termo trindade, porque trindade, ela lembra o quê? 3 em santidade. Então, não vejo santidade no diabo, no anticristo, e nessa outra besta que é o falso profeta, não vejo santidade. Eu vejo, sim, uma tríade. Então, ou seja, o diabo querendo imitar a Deus, o anticristo querendo imitar Jesus, e o falso profeta querendo imitar o Espírito Santo. Esta besta é o falso profeta, ou seja, a política e a religião juntas no período da grande tribulação. E só relembrando, qual é a função dessa tríade. A atenção deles vão ser direcionadas diretamente para Israel. Tanto é que vai se cumprir a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que eles vão fazer um pacto de 7 anos com Israel. Israel está até hoje aguardando o Messias, eles não aceitam Cristo como seu Messias. E eles verão na figura do anticristo o Messias que eles estavam esperando. Então eles farão um pacto de 7 anos. Olha aí o tempo da grande tribulação. Porém, a gente vai ver ainda um pouco mais à frente que vai chegar uma época que eles vão descobrir que foram enganados.
Porque num determinado momento esse anticristo ele vai exigir a adoração dos judeus, e vocês sabem perfeitamente que a idolatria foi varrida de Israel, né? Eles não adoram outro a não ser Deus. Então você vai ver aqui no versículo 13: fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu. Olha a imitação, né? Nós estudamos aqui sobre as duas testemunhas, e vocês viram que as duas testemunhas, eles faziam esses tipos de sinais, né? Saía fogo da boca deles, e aqui eles vão fazer algo semelhante às duas testemunhas, fazer fogo descer do céu, milagres para chamar a atenção das massas. Vamos continuar dizendo aqui, ó, fez descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizesse em presença da besta. Olha lá o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9, vocês vão ver que esses milagres não provêm de Deus. Esses milagres são feitos para enganar as multidões, para trazer a multidão para eles, porque se tem uma coisa hoje que o ser humano busca, é milagres, é prodígios, e quando eles vê esse falso profeta fazendo esses sinais maravilhosos, entre aspas, eles simplesmente vão aderir àquele homem. E olha o que ele vai exigir, continuando no versículo 14, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, ele vai ordenar às pessoas, aos seres humanos, que criem uma imagem da besta, do anticristo. E olha o que vai acontecer, versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Você já imaginou criar uma imagem, criar uma estátua, e aquela estátua começa a falar? As pessoas vão olhar naquele momento e vão dizer: realmente esse é o nosso Deus. Vão simplesmente ficar admirado com aquela cena. E você sabe que o ser humano tem isso, né? Ele vê alguma coisa assim, essa coisa de idolatria o ser humano tem. A gente sabe disso, a gente não vai tocar em certas coisas aqui, mas você sabe que o ser humano tem essa inclinação para a idolatria, e quando eles contemplarem aquela imagem falando, simplesmente eles vão aderir ao novo sistema de culto implantado pelo falso profeta. Olha o que ele continua dizendo aqui, ó: e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Um culto forçado, diferentemente de Deus, que a Bíblia fala aqui que não é por força nem por violência, mas aqui não, a coisa vai ser forçada. Ou você adora ou você morre. E observem que, além de um culto forçado, nós vamos ver que vai ser implantado um sistema comercial mundial, a nível de mundo, não é a nível de região, a nível de mundo, e vai dizer aqui, ó, vai dizer mais aqui, ó: e faz que a todos pequenos, ou seja, pessoas simples, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa.
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Um sistema será implantado, tá? Eu não vou aqui dizer para vocês que será uma tatuagem ou será um chip. Eu não sei o que é, mas nós sabemos perfeitamente que isso é uma coisa que não é difícil nos dias de hoje. A tecnologia chegou a um nível tão grande que hoje a gente sabe que isso não é difícil. Você vê mesmo no próprio celular, você tem a biometria, né, que você faz lá com o seu dedo, você tem o reconhecimento facial, e a gente sabe que hoje o sistema hoje está caminhando para isso. Quem hoje nunca ouviu falar de Pix, uma coisa tão usada hoje, naturalmente tão usada? As necessidades do nosso dia a dia, ela nos empurra para essa tecnologia. Você quer ver só um exemplo que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo? Você vai se lembrar disso. Você não podia entrar no mercado se não estivesse usando uma máscara. Então não será uma coisa difícil de implantar esse sistema na época do anticristo. Não será algo difícil. Só poderá comprar, só poderá vender, só poderá negociar quem tiver essa marca, quem tiver este sinal. A recusa deste sinal, a pessoa estará declarando publicamente que não aceita o governo do anticristo. E essa pessoa passará primeiro a ser perseguida, né? Porque se aonde ele chegar, que ele precisar usar esse sinal, usar essa marca, se não tiver, já vão saber que essa pessoa é inimiga do governo, inimiga do sistema, e será perseguida. E agora você vai ver a dificuldade que uma pessoa que negar essa marca vai ter nessa época. Você não vai poder comprar, você não vai poder ir ao mercado fazer compras, você não vai poder negociar, você não vai poder vender, você não vai poder ter um negócio se não tiver esta marca. Então será um período negro, um período triste. E quem não tiver essa marca, for descoberto, será morto, será torturado até a morte. Isso tudo, queridos, isso tudo, entenda uma coisa. Existem muitas pessoas que acham que isso tudo é ficção, que isso aqui é historinha. Tem gente que acha que isso aqui já até se cumpriu, isso já passou. Não, isso vai se cumprir. Tanto é que o livro do Apocalipse é o livro chamado o livro da revelação. Ele diz aqui no versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. É um dos números mais, da combinação numérica mais conhecida, porque será o símbolo do anticristo. É claro, gente, é claro que ele não vai simplesmente chegar a botar um 666, não. Uma mistura de números que vai chegar a esse número, com certeza. Então, você veja bem, como será implantado, a Bíblia não diz, tá? Porque Deus é sábio. Será que Deus não sabe, não sabia? Sabe. Deus sabe exatamente como será a implantação desse sistema, se é um chip, se é um carimbo, mas são coisas que permanecem ocultas. Existem certas coisas no Apocalipse que Deus, na sua infinita sabedoria, permanece em oculto. Por quê? Eu vou dar aqui só um exemplo para você. Você imagina se essa besta, o anticristo, por exemplo, se a Bíblia dissesse assim, ele será louro. Bom, todo mundo que é louro seria um suspeito, não é? Seria um suspeito. Ah, ele é negro. Pronto, acabou. Todos os negros em ascensão, em destaque, seria considerado o anticristo. Mas Deus, na sua sabedoria,
ele não diz a aparência do anticristo. Deus, na sua sabedoria, ele não diz como que esse homem será ferido, se ele vai ser assassinado, se ele depois vai ressuscitar. Não diz. E não diz também como que será implantado, de que maneira que é essa marca. Então são coisas que permanecem realmente ocultas somente para aquele dia. A igreja de Cristo não verá. A igreja de Cristo não verá, já vai estar na glória. Então, para nós que temos a certeza da nossa salvação, não interessa que marca que vai ser, não interessa quem será o anticristo, quem será o falso profeta, para nós não interessa. Mas nós temos que anunciar, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar o que a Bíblia diz. E nesse período, gente, já falamos, vamos repetir, Israel estará no auge. A tão sonhada paz procurada por Israel, porque vocês sabem que desde a sua fundação, em 1948 até hoje, não tem paz. Israel vive sem paz e vive em constante ameaças de guerra. Quantos tratados de paz já foram assinados, mas ficou somente no papel? Quem é que não lembra, se não me falha a memória, na década de 90, acho que foi 90, não me lembro agora se foi 92, se foi 93, me fugiu da memória agora, aquela cena que ficou marcada mundialmente, né, do primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, juntamente com aquele líder Yasser Arafat, né, apertando a mão ali na Casa Branca, diante do Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos na época. Aquela imagem emblemática ganhou o mundo. Assinaram um tratado de paz. Um pouco tempo depois, o que acontece? O primeiro-ministro de Israel é assassinado. Então, a paz que eles procuram, eles só têm em uma pessoa, Cristo, mas eles não aceitam a Cristo. Aceitarão o anticristo, porque verão ele como se fosse o líder, né, o Messias que eles estão esperando, mas como diz a profecia de Daniel, passado a metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, eles descobrirão que foram enganados. E o que vai acontecer é o que nós vamos estar falando mais na frente e no próximo vídeo. No próximo vídeo, nós estaremos estudando o capítulo 14, que traz algumas lições maravilhosas para a igreja hoje, tá? É uma passagem muito emblemática que traz uma mostra, né, até mesmo da misericórdia e do amor de Deus, mas também vai trazer mais alguns juízos de Deus. Nós estaremos estudando no capítulo 14 no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.